sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o que é Espiritismo. O que é Espiritismo? Para tirar um pouco de dúvidas, esclarecer, jogar um pouquinho de luz sobre esse assunto. Bom, o que é Espiritismo? Espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizada, codificada no século XIX por um educador francês chamado Allan Kardec. Então isso é o Espiritismo. Existem assim diversas religiões espiritualistas que também acreditam em espírito, reencarnação, mediunidade, mas que fogem um pouco do contexto, que não, muitas vezes se considera até como sendo a mesma religião, mas são religiões diferentes, com conceitos diferentes, tipo Umbanda, Candomblé, cada um, tudo com muito respeito, com muito respeito, uns mosquitinhos. Bom, o Espiritismo, Kardec também coloca, eu vou colocar na descrição do vídeo as bibliografias depois. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Provas irrecusáveis. Pensa bem num negócio desse. A existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O que são essas provas irrecusáveis? São os espíritos, são as pessoas que desencarnam e que voltam para conversar com a gente e dar o seu testemunho de como é que está sendo a situação, o que eles encontraram do lado de lá. Existem diversos tipos de mediunidade, se a gente for considerar. Então tem pessoas que enxergam os espíritos, que escuta, que sente, que incorpora, que desenha, que escreve. Diversas provas irrecusáveis. Para quem tem a mente assim mais aberta, fica mais fácil de entender. Para aqueles que ainda não chegou o momento, a gente sabe que uma hora vai chegar o momento desse esclarecimento, dessa abertura de consciência. Então, como é que começou isso? Começou através daqueles fenômenos de mesas girantes. Isso foi mais ou menos lá no século XIX, onde agitou bastante a Europa, ficou muito conhecido nos salões, nas festas, ficou muito conhecido e acabou se tornando assim um alvo de curiosidade de extensas reportagens para tentar explicar isso aí, por que as mesas se moviam, se erguiam no ar e acabou se identificando um jeito lá de responder pergunta, através da tipologia, das batidas. O sim, uma batida, o não, duas batidas, depois a questão das letras, do alfabeto, começou a formar frases, até que se identificou que através do lápis, a psicografia mesmo, conseguiria coisas mais concretas, textos, livros, através disso aí. Então, mas o começo foi em cima dessas mesas girantes, isso na Europa. Estados Unidos também teve aquele fenômeno lá de Hydesville, das irmãs Fox, também que chamou bastante atenção. Vamos perceber aí todo um planejamento do lado espiritual, que no primeiro momento foi justamente essa questão de chamar a atenção. Então os fenômenos físicos vinham, apareciam, manifestavam para qualquer um ver, para chamar a atenção, para demonstrar que ali tinha alguma coisa diferente. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo, é o nome que ele resolveu assumir quando ele decidiu estudar as questões da doutrina espírita, que nem tinha esse nome na época, ele é que acabou dando o nome de espiritismo. Então, enquanto Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi também assim escritor. Quem era Allan Kardec? Um pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de diversos livros didáticos. Tanto é que assim, ele não quis misturar os dois momentos da vida dele, antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita. Antes, ele escreveu também vários livros lá relacionados à educação,
né? E a partir do momento que ele começou a investigar, a estudar o Espiritismo, porque ele não aceitou de cara não, ele não acreditava nisso não, mas ele teve um diferencial, né? Ele resolveu estudar, verificar o que estava acontecendo, o que era aquilo que provocava os movimentos, respondia perguntas, que coisa era estranha era essa, né? Ele também, Allan Kardec, era adepto aí de um método de investigação científica, onde ele aprendeu lá no Instituto de Yverdon, na Suíça, com o Pestalozzi. Ele era discípulo de Johann Pestalozzi, né? Cujas teorias até hoje utiliza-se, bom, pelo menos até na época que eu estudava, utilizava as técnicas, o conhecimento, a teoria relacionada à educação, né? Bom, então ele identificando essa situação de necessidade, curiosidade, utilizado para chamar a atenção, ele começou a estudar, ele formulou assim, centenas de perguntas aos espíritos, através de médiuns diferentes, né? Analisou as respostas, comparou, codificou, tudo submetendo ao crivo da razão. Tem até naquele Netflix, pela internet, tem um filme lá que chama Kardec, que serve assim, para a gente ter uma noção do que aconteceu naquela época lá, da necessidade, das dificuldades que Allan Kardec passou. Com todas essas pesquisas que ele fazia, ele acabou produzindo assim, vários livros, né? Vários livros. Vamos pensar aqui, mais um trechinho do livro Universo e Vida. Tá? Somente sendo assim como poderia o Espiritismo realizar sua grande missão de transformar a Terra, de mundo de sofrimentos, de provas e expiações, em ordem regenerada e pacífica, a caminho de mais altas expressões de glória e pose. Ó a missão, transformar a Terra. Mas como é que a gente pode conseguir isso aí? Mas pensa bem, se esse conhecimento espiritual da doutrina espírita ocorreu uma divulgação, uma assimilação, se as pessoas começarem a acreditar dessa forma e agir de acordo com esse conhecimento, a miséria acaba, as guerras acabam, tráfico de gente, de drogas, corrupção, esse monte de situações que hoje ocorrem assim, de forma meio torta, né? Isso tudo acaba, porque vai demonstrar a questão de ação e reação, por exemplo, né? Você plantou dificuldade, depois você tem que voltar e resolver aquela dificuldade. Você criou o problema, você tem que resolver o problema, né? Você planta o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, as pessoas sabendo disso, vão pensar mais vezes antes de desviar da ética, porque sabe que tem um retorno, sabe que é uma causa e efeito, lei de ação e reação, é uma lei de Deus. O que você produzir, você é responsável por aquilo lá, né? Sabendo disso, pensa o impacto, a mudança, isso é uma mudança de planeta, até de expiação de provas para mundo de regeneração. E é o que está acontecendo aí. Vamos fazer um resuminho aqui, né, da vida de Kardec. Se a gente for pensar aqui que Allan Kardec nasceu em 1804, em Lyon, na França, né? 3 de outubro de 1804. Ele casou em 1832 com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet. Em 1854, ele tomou conhecimento dessas mesas girantes e falantes e começou a estudar isso aí. Em 56 aparece a primeira manifestação do Espírito de Verdade que ia coordenar toda essa tarefa. Em 56 também, em abril de 56, ocorre a primeira revelação da missão que estava reservada para Allan Kardec. E um detalhe interessante é que ele fez uma pergunta, né, para os espíritos lá, e se eu não quiser participar, quando os espíritos falaram da missão, da tarefa dele de se tornar ele um codificador da doutrina espírita, juntar essas informações para divulgar isso, ele perguntou, mas e se eu não quiser? Bom, você é livre para escolher.
Se você não quiser, outro vai assumir a sua posição, a sua tarefa e vai continuar a tarefa. Quer dizer, ninguém é insubstituível, nem Allan Kardec é insubstituível. Isso em 1956, né? Lá para 1857, aí já começa a primeira publicação do Livro dos Espíritos. Ele escreveu vários livros. Em 57, 58, começa a publicação daquela revista espírita que ele publicava mensalmente, vários fascículos. Hoje até a Federação Espírita publica os livros, né, da revista espírita por ano, juntou os fascículos mentais e produziu por ano. Interessante também, é muito importante a gente dar uma olhada nisso. 1861 aparece lá o Livro dos Médiuns. 59, o que é o Espiritismo. 1865, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865 também produziu lá O Céu e o Inferno, publicação da Gênesis, em 1868, 1890, Obras Póstumas. Allan Kardec desencarnou aos 65 anos de idade. Se for considerar hoje, seria até assim, ainda teria muita coisa pela frente, né? Mas fez a tarefa dele, que foi plantar a base, organizar, juntar, colocar de forma pedagógica dos assuntos, né? De tal maneira que a gente consiga ir estudando, lendo e aprendendo. A gente tem que dar uma analisada também. Tem muito espírita que nem estuda, nunca leu o Livro dos Espíritos, nunca leu o Evangelho. É um negócio meio complicado. Claro que cada um tem as suas questões aí, não vamos nem entrar no mérito. Mas assim, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma diretriz: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, desenvolva o seu conhecimento, as suas virtudes, trabalhem bem. Instruí-vos é o seu conhecimento. As obras de Kardec são a base, não quer dizer que tudo esteja lá, não está, né? Não tem como, não tinha como Kardec na época dele colocar todas as informações, até porque a gente precisa muitas vezes de tempo para desenvolver o nosso raciocínio e passar a entender o que está acontecendo ali. Kardec também, um trechinho, ele coloca lá assim: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, com conhecimento espírita, ele vai passando para a pessoa como se fossem assim, chaves. E com essas chaves, você consegue escutar qualquer pregação, ir em qualquer igreja, qualquer lugar, ler qualquer livro e tirar daquilo ali as coisas boas, as coisas importantes, né? Com essa chave, você percebe, por exemplo, quando estiver falando que Deus mandou matar, uma das chaves é justamente que Deus é o máximo de virtude, né? Então, quando estiver falando que Deus mandou matar, você pode observar melhor que não foi Deus que mandou matar, né? Foi o homem que mandou matar e fala que Deus é que mandou. Se esconde atrás dessa figura de Deus. Então, analisando dessa forma, a gente vai percebendo, com as informações que a gente tem hoje, a gente consegue observar qualquer época da humanidade e entender mais ou menos o que está acontecendo, o que aconteceu naquela fase. Bom, a doutrina espírita, ela trabalha aí com 3 aspectos. Ela tem o aspecto religioso, né, o aspecto de religião, filosofia e ciência. E tem centenas de livros, cada assunto desse aí. Se a pessoa quiser estudar só religião, tem um monte de livro que fala de religião dentro da doutrina espírita. Quando Kardec criou, ele não criou uma religião, ele criou uma ciência nova, né? Ele organizou as ideias como ciência nova. E com o passar do tempo, essa ciência nova acabou se transformando na religião que a gente vê hoje. Então, questão da religião. A parte de religião, um dos livros de Kardec que fala disso é o Evangelho segundo o Espiritismo. De suas conclusões científicas e filosóficas resulta o conhecimento da paternidade divina e da irmandade universal, tendo como lei maior o amor a Deus e ao próximo. Religião, porque tem como objetivo a transformação da moral do homem,
transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Essa é a parte religiosa da coisa. A parte de filosofia está demonstrada ali no Livro dos Espíritos, por exemplo. Cogita, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais. Estuda, discerne, define motivos e consequências, comos e porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. Então, filosofia, porque dá uma interpretação da vida, respondendo a questões como: de onde vim, o que faço nesse mundo, para onde irei depois da morte. Algumas questões que a gente precisa pensar mesmo, em algum momento da nossa vida aí, né? E a parte de ciência? A parte de ciência está nos livros de Kardec, está demonstrado muito ali no livro dos médiuns, além de outros, né? Agentes, por exemplo, né? Livro dos médiuns. Investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis e fatos, forças e fenômenos da vida. Força, leis e fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. Ciência, porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos. Isso é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos perfeitamente explicáveis dentro das leis da natureza. Então, só lembrando, né, das obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, até o que é o Espiritismo, que é um livrinho menor, de tamanho, mas o conteúdo também é muito interessante. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis e obras póstumas. Se a gente for dar uma pinceladinha rápida sobre cada um, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina espírita, é o livro básico, né? Contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Então, para montar, o livro é composto assim, de muitas, centenas de perguntas, mil e tantas perguntas, onde muitas vezes Kardec fazia uma pergunta para o médium e depois fazia a mesma pergunta para outro médium, em outro lugar, e comparava as respostas, e as respostas eram semelhantes, né? Então, acaba que perguntar para médios diferentes, locais diferentes, e a resposta ser a mesma, acaba que constitui aí uma questão de demonstração de que esse conhecimento ele está assim repartido mesmo, né? Os espíritos falam a mesma língua. É sempre bom lembrar que existe toda uma classificação de espírito, desde espírito ignorante até espírito muito sábio. Pensa na nossa realidade, a gente não tem pessoas ignorantes, pessoas boas, pessoas más, pessoas muito inteligentes. Esse pessoal vai desencarnar e vai continuar tendo o mesmo sentimento, o mesmo raciocínio no lado espiritual da coisa. Não vira santo só porque desencarnou, né? Isso não acontece. Bom, o Livro dos Médiuns reúne as explicações sobre todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação em relação com os espíritos, a educação da mediunidade, as dificuldades que eventualmente possam surgir na sua prática. Então, o Livro dos Espíritos foi feito assim para auxiliar quem tem um contato mais direto com essa questão da mediunidade, da espiritualidade, quem participa de trabalhos mediúnicos. Serve muito para orientar nesse sentido aí. Bom, um outro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Já é um livro dedicado assim, à explicação das máximas de Jesus, de acordo com o Espiritismo, e a sua aplicação às diversas situações da vida. Então Kardec tira trechos dos Evangelhos e coloca lá as explicações dentro da doutrina espírita sobre aquele determinado texto. Tudo é muito interessante, serve para ampliar a nossa consciência, abertura de consciência, né? O outro livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro ele oferece assim, um exame comparado das doutrinas
céu e inferno, né, para algumas religiões, sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Coloca ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina. Então, já serve para você analisar, por exemplo, existe inferno? O inferno foi criado por Deus de forma eterna, igual algumas religiões pregam. O Espiritismo é diferente, isso aí não considera dessa forma, como sendo um local criado para sofrimento eterno dos espíritos que cometeram erros. Não considera dessa forma. Então, esse livro, ele serve no céu e inferno, serve para colocar luz sobre a situação, né? Luz sobre esse assunto aí. E o outro livro dele é a Gênesis, que também desenvolve a questão do aspecto assim, mais científico da coisa também, né? Analisando, por exemplo, a origem do planeta, a questão dos milagres, das predições, segundo o Espiritismo. Quer dizer, vocês já estão percebendo que é assim, muito interessante a gente estudar. Amai-vos e instruí-vos. Como é que você vai se tornar um trabalhador qualificado se você não afia as suas ferramentas, né? Se você não procura se aprimorar, se qualificar nesse seu conhecimento, nas suas habilidades, para poder ser assim, um parceiro do mundo espiritual. É estudando, né? Amai-vos e instruí-vos. Não adianta um só, né? Só uma dessas questões, o ser fica meio capenga. É como se a gente precisasse dessas duas asas para a gente evoluir de forma mais equilibrada. Bom, sobre o Consolador Prometido, né? Tem lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17, se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Então aqui já fala do Consolador Prometido, que seria o Espiritismo, a doutrina espírita. Existem lá no Evangelho, cita lá as 3 revelações, né? A primeira revelação Moisés, a segunda revelação Jesus, e a terceira revelação como sendo a doutrina espírita, do Consolador Prometido. Tem um trechinho também do livro Consolador, pergunta 352, onde Emmanuel fala assim, né? O Espiritismo Evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seus seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então, levantando o véu, né? O que a gente poderia dar um cutucão em cima disso aí? Pensa aqui. O ser humano inventou o microscópio. Através do microscópio ele consegue identificar, estudar, verificar um monte de situações micro-organismos, com vírus, bactérias, coisas pequenininhas, minúsculas. Depois, quer dizer, todo um mundo que já existia e que a gente não tinha as ferramentas para poder descobrir. Aí inventou o telescópio. Aí ele passa a examinar os astros, as estrelas, as luas, planetas, asteroides. Quer dizer, consegue com a ferramenta investigar outro mundo que se abriu para nós. Não é que nunca existiu, sempre esteve lá, tanto o micro quanto o macro, sempre esteve lá. A gente é que não tinha as ferramentas necessárias. Com a doutrina espírita, ocorre aí uma maior divulgação da mediunidade. A mediunidade é uma outra ferramenta que, através dela, você descortina, levanta o véu de todo um mundo, uma situação que já existia, continua existindo, mas que com essa ferramenta você consegue investigar, estudar, descobrir como é que funciona isso aí, né? Tudo dentro da questão da evolução. A evolução não dá salto, ela precisa ir sendo construída passo a passo aí. Então, de que trata o Espiritismo, se a gente for pensar aí, né? O Espiritismo, trata quem que é você?
depois da morte física, o que você será? Né? Por quê? A riqueza, a pobreza, de onde que vêm as nossas tendências, boas ou más, de onde vim, para onde vou, por que eu estou aqui, é uma série de perguntas, né? Antes de nascer, o que a gente era, o que a gente era, e por que a gente está aqui nesse mundo, por que a saúde, doença, por que os vícios, também é uma série de questões, de formulações, que a gente começa a dar uma analisada e o Espiritismo trata de tudo isso aí, orienta tudo isso aí, né? É claro que você não vai querer que lendo um livro você entenda tudo, não tem condição. O Espiritismo é uma questão assim que precisa de um estudo sério, sistematizado, constante, para você ir assimilando, adquirindo esse conhecimento. Tem um trecho na Gênesis também que fala assim: o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Quer dizer, nesse trecho está contido aí a questão da lei de evolução, a lei do progresso, né? À medida como Jesus não teve condição de falar tudo, Allan Kardec também não teve condições de falar tudo, justamente porque devido à nossa ignorância. A gente não tem essa capacidade de assimilar essa quantidade de informações de uma vez. Então as informações vão sendo colocadas para a humanidade de acordo com o nosso perecimento, o nosso entendimento, o nosso amadurecimento. À medida que a gente for amadurecendo, crescendo, evoluindo, aprendendo, outras informações vão aparecendo no nosso caminho aí. O Espiritismo tem também por princípio, né, as relações do mundo espiritual com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, é como se fosse um laboratório, né? Você tem condição de perguntar para os espíritos, você tem condição de se relacionar, de trabalhar com eles, a questão da cura, do próprio conhecimento, de auxiliar mesmo, da caridade. Tem um monte de situações que a gente pode estar trabalhando com eles nos auxiliando, inclusive. Então, alguns princípios assim básicos dentro da doutrina espírita. Por exemplo, Deus. A doutrina espírita acredita em Deus, no Ser Supremo, causa primeira de todas as coisas aí. Acredita em Jesus, na imortalidade, na reencarnação, desencarnação, questão da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, a fé raciocinada, o mundo espiritual, lei de causa e efeito, lei de evolução, até classificação dos espíritos. Então são conceitos assim, são verdadeiras chaves que com essas informações você consegue entender melhor a própria história da humanidade, né? E aí a gente percebe que muitos desses conceitos estão em várias religiões. As religiões acreditam em Deus, acreditam em Jesus, na imortalidade. Há muitas religiões, né, que são espiritualistas, mas que têm as suas divergências do espiritismo, tá? Com todo respeito aí, com todo respeito, a gente tem que ter esse respeito sempre. Bom, a gente pode dar mais uma pincelada aqui, né? Existe a questão das casas espíritas ou centros espíritas, existe a questão da FEB, Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira foi criada em 2 de janeiro de 1884, mais ou menos em torno aí de 136 anos que já existe no Brasil, né? Federação Espírita Brasileira. Dentro dessa Federação Espírita Brasileira existem os órgãos, né, da federação. Cada estado tem o seu órgão que de certa forma auxilia na coordenação da doutrina espírita. Por exemplo, aqui em Minas Gerais é a União Espírita Mineira. Distrito Federal, Federação Espírita do Distrito Federal. Rio de Janeiro, por exemplo, Paraná, Federação Espírita do Paraná. Então, cada estado brasileiro tem uma federação, um órgão federativo que está representado aí dentro da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E juntamente com isso, a gente pode destacar também que o Conselho Espírita Internacional, né, o SEI, ele
foi criado mais ou menos aí em 28 de novembro de 1992, tem em torno aí de 28 anos, que é o resultado, né, das entidades representativas dos movimentos espíritas nacionais. Então, igual tem, e são vários países que fazem parte, tem o Brasil, por exemplo, Espanha, Argentina, Estados Unidos, França, Alemanha, muitos países. Se você entrar no endereço da internet, você vai ver listado lá todos os países que fazem parte. Então esse SEI, ele cuida de incentivar o desenvolvimento da doutrina espírita a nível de planeta, né? Tem a Federação Espírita Brasileira, já cuida de tentar incentivar o estudo a nível de país. Cada estado tem seu órgão federativo que tenta divulgar a doutrina espírita a nível estadual. E por aí afora, as diversas casas espíritas, instituições espíritas que existem praticamente em todas as cidades tem isso. Hoje melhorou muito, melhorou demais da conta. Antigamente era até crime participar de reuniões, né, com esse objetivo de melhorar esse negócio aí. Então, se a gente for dar uma analisada aí, vamos voltar a bater, frisar, reforçar a questão de que a maior caridade é a divulgação do Espiritismo. Porque a pessoa aprendendo como agir, né, uma vez que esse conhecimento passa a fazer parte dele, isso vai sair para fora também, vai poder auxiliar a transformação de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração. Então, havendo essa divulgação do Espiritismo, através de todos os meios que a gente puder fazer, participar, né, a gente vai estar auxiliando a cumprir a missão da doutrina espírita, que é auxiliar na questão da transformação do nosso planeta. Lembra disso? Lá, Universo e Vida, o irmão Áureo coloca lá, né, somente sendo assim como é, poderia o Espiritismo realizar a sua grande missão de transformar a Terra, de mundo de sofrimentos, de provas de expiação, em orbe regenerado e pacífico, a caminho de mais altas expressões da glória cósmica. Missão de transformar a Terra. Aí cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? À medida que você vai... Bom, vamos lembrar aqui que tem alguns momentos da nossa vida. Tem aquele momento que a gente se sente atraído a participar, né? Muitas vezes vai na casa espírita para tomar um passe, e já chega assim quase que na hora, achando que escutar as palestras é perder tempo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, a pessoa já começa a querer escutar as palestras, né? O conhecimento, a informação já vai entrando dentro dessa pessoa. Aí vai amadurecendo, amadurecendo. O terceiro momento é quando esse conhecimento começa a sair dessa pessoa através das ações, do comportamento, dos exemplos, aquilo que ele foi aprendendo, foi assimilando, agora já está saindo através do trabalho no bem, né? Pense nisso. A maior caridade é a divulgação do Espiritismo, porque ajuda a transformar as pessoas, ajuda na expansão de consciência das pessoas, diminui aquelas limitações. Se você está estudando e ao invés de estar acontecendo isso, estiver ao contrário, repense, né? Pense bem no que está acontecendo aí. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, né? Clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, justamente produzindo, provocando essa questão da divulgação da doutrina espírita, divulgação do conhecimento espiritual, para ir, de certa forma, interferindo, auxiliando na questão de tomada de decisões, na questão do desenvolvimento da ética, né? Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal.